Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo aí a sua Bíblia, Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 14. João 14. Louvado seja o teu nome, Jesus. João 14, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Feche seus olhos. Senhor, acabamos de ler aqui um trecho da Tua palavra. E nesta noite o que nós desejamos é que o Senhor nos traga através do Teu Espírito da revelação que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Eu sei que nós já ouvimos diversas mensagens dentro deste mesmo texto, mas a Tua palavra, ela se renova a cada dia, Senhor. E muitas vezes estamos aqui, ouvimos algo que parece que nós nunca ouvimos, e de fato nunca ouvimos, justamente por causa disso, porque a Tua palavra, ela se renova a cada dia. Eu sei que algo novo, Senhor, tens a dizer aos nossos corações nesta noite, utilizando exatamente o texto que nós lemos, e já ouvimos tantas pregações em cima dele. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o roubo da palavra, toda a investida maligna que tenta de todas as formas tirar a nossa atenção nesta noite. Em nome de Jesus, declaramos a falência de todo o mal. Bata em retirada em nome de Jesus. Que nós venhamos estar com os nossos ouvidos aguçados e abertos para ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos me ouvem bem? Amém? Glória a Deus. Nós lemos aqui um texto muito conhecido. E se nós formos olhar aqui para o contexto até chegar aqui, a partir ali, amados, do capítulo anterior ali, do versículo de número 31, Jesus ele reúne os seus discípulos com uma finalidade. Existem algumas mensagens, algumas situações que o Senhor ele vai falar de uma forma geral para todos, mas vai existir situações que o Senhor ele vai te chamar ali para uma particularidade, para entregar algo que é exclusivamente, somente para você e para mais ninguém. Ele costumava ministrar a palavra diante dos fariseus, diante da multidão, mas também tinha momentos que ele separava
ali para direcionar algo que era exclusivamente para os seus discípulos. E aqui, quando Jesus profere essas palavras, Ele está aqui com seus discípulos e mais ninguém. Não havia ali nenhum fariseu, não havia ali nenhuma multidão. Ele estava direcionando exclusivamente para os seus discípulos. Eu tenho certeza que nesta noite, o Senhor te trouxe aqui neste lugar. O Senhor tem uma palavra que é para você, não é para quem não veio, não é para quem ficou em casa. E de repente você deva, nossa, ó, se tal pessoa estivesse aqui para ouvir isso, precisava ouvir essa palavra. Não, o Senhor preparou essa noite para você, para mim e para nós. Então a mensagem é para você. Então tome posse em nome de Jesus. E não transfira aquilo que Deus Ele quer falar com você, comigo, conosco, todos nós que estamos aqui nessa noite. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. A palavra é para você, amém? Diga isso para quem está do seu lado. A palavra nessa noite é para você. Aleluia. Não adianta fugir, porque Deus quer falar com você nesta noite em nome de Jesus. Quando nós olhamos aqui para o contexto, nós vamos ver que parece, dá-se a entender, e ao meu entender é algo muito nítido, que os discípulos do Senhor estavam meio que desorientados com relação a tudo aquilo que Jesus estava ali dizendo a eles. Se você voltar aí no capítulo anterior, que é o capítulo 13, você vai ver que ali no versículo de número 36, Simão Pedro se coloca ali diante do Senhor e ele faz o seguinte questionamento: Senhor, para onde vais? Para onde vais? E Jesus respondeu a ele: para onde eu vou, não podes ir agora, seguir-me, mas depois me seguirás. E dentro do texto que nós lemos, se você for aí no capítulo 14, no versículo de número 5, Jesus está ali entregando algo, e Tomé se levanta para fazer também um questionamento, na onde parece que ele desmente Jesus, aonde ele diz ali: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus no versículo 4, no versículo anterior, deixou claro ali que eles já sabiam para onde ele ia, e conheciam também o caminho. E de repente ele vem e fala: não, mas como assim, Jesus? Nós não sabemos para onde tu vais, nós não sabemos qual é o caminho. E um pouco mais adiante, se você ver ali no versículo 8, ainda aí no capítulo de número 14, um outro discípulo chega para Jesus e disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí qual que é a resposta de Jesus no versículo 9? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Como assim? Você está pedindo para eu mostrar o Pai? Estou presente com vocês há tanto tempo e ainda vocês não se deram conta. Olha só, andando com Jesus constantemente, e ainda nós vemos esses tipos de questionamento, de situações, pessoas que deveriam ser as mais orientadas possíveis, porque andavam ali com o Mestre, recebendo dos seus ensinamentos, recebendo mensagens que eram particulares, exclusivas somente para eles. E eles vendo ali tantas maravilhas que o Senhor estava ali a olho nu operando perto deles, do lado deles, na frente deles, tantas e tantas coisas, e ainda nos deparamos com questionamentos como esses. E muitas vezes isso acontece conosco. Talvez você está aqui
né? Você já está na caminhada cristã há tantos anos, há tanto tempo. Você já viu tantas coisas que o Senhor já fez, inclusive na sua vida. E muitas vezes na adversidade seguinte, fazemos questionamentos como se não o conhecêssemos, como se não soubéssemos quem é o Senhor que nós dizemos que temos em nossas vidas. E levantamos muitas vezes questionamentos assim, e parecemos, olha, que estamos totalmente desorientados. Jesus, ele tinha ali, no versículo de número 2 ali, ele deixou algo muito bem claro, onde o que ele disse, ele fez questão de esclarecer, dizendo, ó, se não fosse assim, eu não teria dito. Olha, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. E aí ele vem ali com uma das maiores promessas que tem para as nossas vidas, e mesmo ele dizendo este termo, ó, se não fosse assim, eu não estaria dizendo. Você crê que de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus? Nenhum amém? Cadê? Você crê que desde Gênesis até Apocalipse está contido aqui a palavra de Deus? Aleluia! Então, esta palavra também serve para todos nós. Porque se são palavras de Deus, Ele diz também para mim e para você nessa noite, se não fosse assim, eu não teria vos dito. Eu não teria deixado escrito os relatos aqui neste livro, considerado um livro sagrado, porque não é um livro qualquer. Então tudo que contém aqui, as promessas, os relatos, os milagres, as manifestações da glória de Deus, eu e você precisamos, se necessário for, colocar a nossa mão no fogo para dizer, está escrito, então vai acontecer. Está escrito, então é exatamente como está lá, sem rodeios, direto ao ponto. Se está escrito, é exatamente isso. Aleluia. Que o nosso Deus, Ele é poderoso e não tem ninguém acima dEle. Você precisa, e nós precisamos acreditar mais do que nunca, que isso é uma verdade. De que Deus criou Adão e Eva, de que Deus criou todas as coisas ali, com o poder da sua palavra, haja luz e houve luz. E crê que Deus livrou o povo de Israel, abrindo o mar vermelho, dando vitória a um povo que não tinha nem condições de lutar em guerras, e mesmo assim o Senhor deu vitória. Na onde em muitas situações o Senhor deu vitória ao povo de Israel, em número totalmente inferior aos seus adversários. E o Senhor aqui relata tantos e tantos milagres, tantas e tantas maravilhas. E eu te digo que a mesma palavra que nós estamos aqui citando diz que esse Deus, Ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Aleluia! Maravilhoso é esse Deus. E é nesse Deus que eu e você precisamos depositar a nossa fé. Ainda que de repente a situação que você viu e já tenha perdurado aí um certo tempo, não sei quanto, mas estamos buscando, estamos orando e ainda não estamos vendo resultados. Mas continue, persevere, insista. Que nessa noite você possa sair daqui com a sua fé renovada, em nome de Jesus, crendo que o nosso Deus, Ele é o mesmo. Agora, nós vemos aqui que de Gênesis a Apocalipse, muitos homens escreveram, obviamente inspirados por Deus, né?
Mas o Evangelho de João, embora tenha sido escrito pelo próprio João e está relatando aqui palavras, não é dele, não é de João. As palavras aqui é do próprio Jesus. E nós, como cristãos, não desmerecendo aos outros relatos, porque eu creio em tudo que está escrito, nós precisamos crer em tudo que está relatado pelos profetas, pelos homens e mulheres que tiveram aqui a sua participação na palavra de Deus. Mas quando são palavras do próprio Jesus, amados, nós precisamos aguçar os nossos ouvidos ainda mais, porque quando o Senhor Jesus, ele se pronunciava, acredito eu, que ele ali estando com seus discípulos, e aí quando ele ia se pronunciar ali para falar algo, se tivesse alguém conversando, eu acredito que todos falavam: shh, shh, o mestre vai falar, fiquem quietos, nós precisamos ouvir o que ele vai nos instruir neste dia, porque são palavras do próprio Deus. Aqui é o próprio Deus falando com seus discípulos. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E aí ele vem aqui com as suas instruções. Já falamos aqui da desorientação dos discípulos. E aí nós vamos ver aqui alguns aspectos das declarações aqui que Jesus, ele fez questão de deixar aqui descrito para todos nós. O versículo principal, que é o versículo de número 6 aí do capítulo 14. Porque no versículo 5, quando Tomé vem ali com o questionamento: nós não sabemos para onde tu vai. E como nós podemos saber o caminho? E aí ele vem para, ali para esclarecer e afirmar algo, revelar algo ali, talvez que eles estavam ali meio que desentendidos, na onde ele deixa muito bem claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, muitas vezes, se nós estamos desorientados, o que é alguém estar desorientado? É simplesmente alguém que está sem rumo, está confuso, está desnorteado, alguém que perdeu o caminho certo, alguém que não tem ideia do que está acontecendo à sua volta ou em sua vida, não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, não sabe qual ação tomar, não sabe se posicionar, não sabe qual direção seguir, está perdido totalmente. Mas nessa noite o Senhor está presente neste lugar para nos trazer uma direção, para nos dar um norte. E de repente você que está aqui entre nós nessa noite está perdido em alguma área, em alguma situação da sua vida. Há alguém presente neste lugar para te orientar e para te conduzir, se assim você quiser e der ouvidos àquilo que Ele tem a dizer à sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E aí ele vem, olha só, ele chega e ele fala, e nós vemos aqui ele tomado de uma autoridade, porque você chegar ali para alguém e falar que você é algo, que você sabe alguma coisa, que você faz determinada tarefa, que você vive ali de uma certa forma, nós, para afirmarmos algo, nós precisamos de autoridade para falar daquilo, porque senão serão ali somente palavras vazias. Então se de repente é algo que você vive, você vai chegar lá e você vai falar com autoridade. Não, ó, eu faço, traz aqui para mim, que deixa comigo que eu consigo, deixa comigo que eu te ajudo. Olha só,
Ou então você pode de repente orientar e instruir para uma outra pessoa que você sabe que tenha condições ali naquela área de ajudar alguma pessoa. Olha, procura fulano de tal, porque eu tenho certeza que esse irmão vai te ajudar nesta área. Porque as pessoas que de fato sabem aquilo que elas fazem, elas têm autoridade para falar até mesmo de si mesma. Não, traz para mim. Não, toca aí e manda a nota aí que deixa que eu canto. Não, não tem ninguém nessa noite para ministrar a palavra. Eu me prontifico, deixa que eu prego. E não estamos falando de soberba ou de arrogância, não. Estamos falando de alguém que realmente é instruído e é capacitado para fazer ali alguma tarefa ou alguma coisa. Quais são as suas qualidades? O que você tem aí de bom aí para oferecer e dizer, não, eu sei fazer, conta comigo, olha, nessa área aí eu consigo te ajudar. Quantas pessoas você já instruiu, você já ajudou dentro deste contexto? E Jesus aqui, Ele vem e Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós, além aqui da autoridade, né, que nós vemos nítido aqui na vida de Jesus, e inclusive nós, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós não estamos aceitando filosofias, nós não estamos aceitando atalhos, nós estamos aceitando aquele que é o único caminho. E em segundo, ele vem aqui dentro desse mesmo texto orientar os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam desorientados, não sabiam quem era o caminho, e ele vem dizer, não sou eu o caminho. Então a palavra de Jesus, ela além de ter autoridade, ela vem para nos orientar, para nos instruir, para nos dar ali a direção. Muitas vezes, amados, quantas vezes muitas pessoas estão atrás de divertimento, entretenimento dentro da casa do Senhor, na onde nós precisamos sair daqui nessa noite com uma das maiores convicções das nossas vidas, que deve ser o quê? Entender de uma vez por todas que Jesus, Ele é a fonte de tudo aquilo que eu e você precisamos, de todas as nossas necessidades, porque as alegrias deste mundo são momentâneas e passageiras, mas em Jesus nós temos orientação, em Jesus nós temos instrução, em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos e carecemos. Sabe por quê? Ele disse, eu sou o caminho. Se você está perdido, se você não sabe para onde ir, se você nessa noite não sabe a quem buscar, eu te digo, o caminho se chama Jesus. Jesus, aleluia, é Ele que é o caminho, e nós precisamos estar exatamente neste caminho. Aleluia. Além de orientação que Ele está trazendo aqui para os seus discípulos, Ele dentro desse mesmo versículo 6, Ele traz, além de orientação, Ele traz soluções. Imagine alguém que esteja perdido, e aí você chegar para essa pessoa lá e falar, olha, eu sei o caminho ao qual você precisa andar. Quanto alívio você vai levar para essa pessoa? Quantas pessoas de repente estão vivendo ali debaixo de um jugo de mentiras, e você vem e fala, olha, eu sei quem é a verdade. E aí aquela pessoa de repente é umas escamas que caem dos olhos dela, e ela, nossa, obrigado.
E quantas pessoas de repente estão passando por situações de morte, morte física, morte espiritual, estão ali trilhando caminhos errôneos em suas vidas, e de repente eu e você que somos a igreja de Cristo, e nós estamos aqui em um culto de missões, e essa é a nossa responsabilidade, é apontar, apresentar para essas pessoas um caminho que vai levar vida para essas pessoas, que vai tirar essa pessoa ali do lamaçal de pecado e de morte, porque esse é o salário do pecado. E nós, como igreja, as instruções aqui estão sendo para quem, amados? São para os seus discípulos. Nós temos essa responsabilidade de apontar, de dar direção às pessoas lá fora. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é toda nossa como igreja. Quantas pessoas ali no seu dia a dia que estão de repente vivendo situações dentro deste contexto, estão perdidas, estão ali totalmente sem paz, sem vida, sem rumo, vivendo ali uma vida de mentira, estão sendo muitas vezes enganadas ali pelo inimigo, e nós conhecemos o caminho. E olha só, além de tudo isso, Jesus ele deixa claro aqui para a gente encerrar aqui essa parte. Além de nós vemos a autoridade de Jesus, além de nós vemos aqui ele orientando os seus discípulos, além de ele trazer solução, ele também aqui ele deixa muito bem claro a sua exclusividade, porque no final do versículo ele deixa claro ali: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém, absolutamente ninguém. E nós vemos aí nos nossos dias muitas pessoas, né, que não, todos os caminhos vão nos levar a Deus. Busque você aí na sua fé, eu vou buscar o meu Deus aqui na minha fé. Deus é um só, então nós vamos chegar ao mesmo destino. Mas nós, baseado nesse versículo, nós vemos que não é bem assim. Jesus, ele é exclusivo. Ninguém vai conseguir chegar a Deus Pai, aos céus, se não for por intermédio dele. E isso não são palavras minhas. E muitas vezes nós falamos, né, e hoje em dia, né, aí várias pessoas estão aqui, tem cravado em cima disso, e aí estão sendo acusadas de intolerância religiosa. Não pode ser assim. Mas nós estamos aqui para defender algo que nós cremos, amém? E essas palavras não foi eu que escrevi, não foi você que escreveu. Não, peraí, não foi homens ali que simplesmente acharam por bem escrever. Quem está dizendo isso aqui não é homens, não são profetas, não são discípulos, não, é o próprio Jesus quem está dizendo isso. E nós, como igreja, nós não podemos nos omitir diante de uma verdade como essa. Ainda que muitos ainda fiquem ali pisando em ovos, não, calma aí, agora as coisas são um pouco diferentes, né? Porque há uma pressão muito grande em cima da igreja contra isso, porque o inimigo tem utilizado disso para travar a igreja, para impedir a igreja de que avance. Mas nessa noite eu sei que existem discípulos que vão se posicionar e vão anunciar o único caminho que nos leva de volta para Deus. Esse é o nosso papel. Somente Jesus nos leva de volta para Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deixe marcado aí João, e vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo de número 24, diz assim:
E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, amados, Adão e Eva estavam sendo expulsos do jardim do Éden, um local da onde o Senhor criou ali para que eles ali pudessem desfrutar, e de repente, por uma desobediência, eles acabaram perdendo tudo aquilo. E diz ali a palavra do Senhor que quando Deus os procurou ali na viração do dia, que Ele fazia isso constantemente com Adão e Eva, e não os achou ali no lugar que corriqueiramente eles se encontravam, o Senhor, Ele não faz um questionamento ali para ele dizendo: Adão, o que você fez? Não, o questionamento foi: Adão, aonde você está? Porque Deus estava lá sempre, na viração do dia, no mesmo lugar. E aí Adão também da mesma forma estava. E de repente o pecado veio, e aí Deus, como de costume, estava lá no mesmo lugar aguardando o homem, e de repente o homem não estava, por causa do pecado. E nós sabemos a história, as consequências que vieram. E quando chega no versículo 24, aqui eles estão sendo expulsos, e olha só o que Deus faz, né? Ele coloca ali querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Dentro do jardim tinha a árvore da vida, mas eles preferiram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós cantamos aqui que quem é a árvore da vida? Quem é a árvore da vida? Mas talvez aquela árvore ela não era tão bem vista aos olhos, não era atrativa, e foi desprezada justamente para uma árvore que o Senhor tinha ordenado para que eles não comessem. Infelizmente assim o fizeram. E o final do versículo diz que tanto os querubins quanto a espada inflamada estavam ali para guardar o caminho. Então, dentro do jardim existia um local de encontro entre Deus e Adão. E de repente o pecado fez com que o homem não se apresentasse mais a esse caminho. E o pior, ele foi retirado desse local e impedido de retornar. Ele não podia voltar porque tinha uma espada inflamada lá, para proteger, para impedir com que ele voltasse pelo caminho. Então o pecado foi distanciando. O pecado criou um caminho de distância entre o homem e Deus. É isso que o pecado faz com as pessoas. E é exatamente por isso que em João capítulo 14, versículo 6, Jesus, Ele diz que Ele é o caminho. Existia um caminho de distância, mas agora Jesus veio como o caminho de aproximação, o caminho que nos leva de volta para Deus. E Adão até ali sair ali do Éden, quantos caminhos de repente ele não deve ter trilhado. Não podia mais voltar para o lugar do relacionamento com Deus. E diante do mundo muitos caminhos se apresentaram. Você que está aqui nesta noite, de repente
Quantos caminhos que você tem trilhado na sua vida? De repente, algumas consequências que você tem vivido hoje são em decorrências de caminhos que você decidiu na sua vida trilhar. Caminhos diversos que você tentou e até chegar aqui, reconhecer que Jesus é o único caminho que nos leva para Deus. Quantos de nós não penamos? Quantos de nós não sofremos? Quantos de nós não batemos cabeça? Ah não, olha só, eu acho que por esse caminho aqui nós vamos chegar lá, e de repente não, e aí tentamos por outro, e por outro, e por tantos e tantos caminhos, até o dia que nós ouvimos falar que Jesus é o caminho, que Jesus é o único que nos leva, que nos dá acesso a Deus, de que havia um véu, e o véu foi rasgado ali, depois que Ele consumou ali o sacrifício na cruz, e aleluia, nós hoje não temos nada que nos impeça de estarmos diante de Deus. Nós podemos nessa noite adorar, glorificar e bendizer ao Senhor, justamente porque nós encontramos o caminho que nos dá acesso, que nos leva de volta à presença de Deus, ao jardim, ao local de encontro com a presença de Deus, aonde Ele estava sempre ali na viração do dia, esperando Adão chegar para se relacionar. E nesta noite não é diferente, aleluia, nós também podemos estar diante desse Deus, se nós estamos vivendo este caminho de João 14:6, aleluia, nós vamos sim desfrutar disso, porque, aleluia, há uma promessa, nós vamos nos achegar a Deus, através de Jesus. Posso ouvir um amém? Eu queria aproveitar para compartilhar com os irmãos aqui uma alegria, né? Dentro de tudo isso que nós ministramos aqui, o Senhor, por sua bondade, por sua graça, nos deu a composição de uma segunda canção, na onde tem exatamente esse nome, tem o propósito, é exatamente esse, é focar em cima desse texto que nós lemos, onde que Jesus é o caminho que nos leva de volta para Deus. Uma canção evangelística, um pouco diferente da anterior, que é a Glória e Honra, que é uma canção totalmente vertical para o Senhor, de adoração ao Senhor. Ela é horizontal, e a letra, ela relata o meu testemunho e o testemunho de seu, aí de repente, e de tantos outros aí por aí afora, e de tantos outros que também virão e entregarão as suas vidas ao Senhor Jesus. A letra dessa canção, ela foca exatamente nisso, e a nossa intenção não é somente trazer uma reflexão, mas trazer uma convicção de que de fato não há nenhum outro caminho que vai nos levar a Deus que não seja Jesus. E nós contamos aí, amados, com a sua ajuda, com a sua colaboração na divulgação, nos compartilhamentos, né? Porque muitas pessoas precisam conhecer isso que eu e você conhecemos, de que não há nenhum outro caminho que vai nos trazer salvação, que vai nos trazer vida, que vai nos trazer, nos levar de encontro ao nosso Deus. Eu queria a letra da canção aqui rapidinho, só para a gente seguir, para finalizar. Que na onde inicia dessa forma: caminhos diversos que tentei trilhar, que me prometiam chegar ao lugar que te encontraria, salvação teria,
feliz eu seria, repleto de paz, mas mal eu sabia, quão triste seria. Estava enganado, decepcionado. Olha só, quantas decepções de repente que você teve. Eu tive muitas. Eu tive diversas decepções em situações assim, na onde caminhos que eu trilhei, que vieram com diversas promessas de tantas coisas. Olha, vai lá. E de repente só frustração, só tristeza. Até que um dia eu descobriria que o véu que existia estava rasgado. Encontrei Jesus, o caminho que me leva de volta para Deus. E aí vem o refrão: Jesus é o caminho que me leva de volta para Deus. Pela graça nos concedeu. Já não ando errante, vivo confiante, seguindo adiante. O caminho se chama Jesus. Essa canção, ela vai ao ar amanhã, às 20 horas, 8 horas da noite, em todas as plataformas digitais, no YouTube, lá o nosso clipe também. Porém, como eu amo muito a minha igreja, nós vamos passar o clipe aqui, hoje, antes do lançamento, porque eu preciso honrar a igreja ao qual eu faço parte. Primeiro em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, os confins da terra. Peço a ajuda de vocês. Muitas pessoas estão inseridas no contexto da letra dessa canção e precisam conhecer o único caminho que nos leva de volta para Deus. Amém? Glória a Deus. Solta aí, por favor. Encontrei Jesus, o caminho que me leva de volta para Deus. Encontrei Jesus, Jesus é o caminho que me leva de volta para Deus. Pela graça nos concedeu. Já não andei onde, vivo confiante, seguindo adiante. O caminho se chama Jesus. Não há outro caminho. Aleluia. E nós não precisamos mais andar errantes. Podemos seguir confiantes. Seguir adiante. Porque agora nós temos um norte. Aqui, ó. O caminho tem nome e se chama Jesus. Amanhã às 8 horas no YouTube eu espero vocês lá no meu canal. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Fábio Tangedor. E vamos compartilhar junto aí dessa alegria que eu faço questão que vocês participem conosco em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar. Será que alguém nesta noite, que de repente se identificou com a mensagem e decidiu nessa noite trilhar o caminho, o único caminho que se chama Jesus, e quer fazer a oração de confissão? Levante a sua mão, quero orar pela sua vida. Será que tem alguém? Todos já fizeram a oração de confissão? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós vamos sair daqui nesta noite com esta convicção. Diante de um mundo que tem pregado que
todos os caminhos nos levam a Deus. Diante de um mundo que tem tentado dizer aquilo que a igreja tem que ser ou tem que falar, nós como igreja temos um compromisso contigo, e nós vamos falar e levar adiante esta mensagem, porque esta palavra é uma verdade e tem transformado vidas, tem trazido vidas ao Senhor, aleluia, e tem direcionado muitos que estão perdidos. E nós como igreja nos colocamos à tua disposição, ó Pai amado, para anunciar, ó Deus amado, esta verdade. Hoje é culto de missões e nós estamos aqui recebendo a orientação do Senhor. Ó Pai amado, que nós não venhamos perder as oportunidades que virão, ó Pai amado, sobre as nossas vidas. Ó Deus, de dizer ao perdido que o caminho tem nome e se chama Jesus. Usa, Deus amado, as nossas vidas para a glória do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, sopra essa canção, ó Deus, dos quatro cantos, ó Pai, aonde eu fisicamente nunca chegarei, mas o Senhor, ó Pai, pode ali soprar e levar, ó Pai, aleluia, ali dentro daquela casa, naquele coração que de repente está totalmente perdido, sem direção, ó Pai amado, desorientado, ó Deus, em nome de Jesus, que a letra dessa canção, ó Deus amado, que está baseada dentro da tua palavra, possa alcançar vidas, possa, Deus amado, dar os devidos frutos, ó Pai, porque o desejo do meu coração não é ficar famoso, o desejo do meu coração é anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, abençoa a vida de cada um aqui presente. Ó Deus amado, que todos, ó Pai amado, saiam daqui orientados, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus.